No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. O Radar de Notícias ao vivo, já conosco aqui no estúdio, o prefeito de Guarulhos, Gustavo Henrique Costa, o prefeito Guti. Bom dia, prefeito. Bom dia, Pedro. Obrigado pelo convite, para a gente poder esclarecer um pouco sobre essa pandemia, o que Guarulhos está fazendo. E é nosso dever, a nossa função falar um pouco sobre isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela presença. O senhor inaugura hoje o Centro de Combate ao Covid, ao coronavírus. Olha, Pedro, eu diria que não é uma inauguração, né? Acredito que nenhum prefeito gostaria de estar inaugurando algo nesse sentido para combater uma pandemia, mas a gente coloca esse serviço em funcionamento hoje, né? Para que as pessoas consigam fazer, pelo menos hoje, já começar a fazer uma triagem. Essa é a nossa meta. O pessoal trabalhou quase a madrugada inteira para que a gente conseguisse entregar. Então, hoje a gente entrega 2 serviços, basicamente, com a mesma função, que é a triagem para pedestre e a triagem drive-thru, que a pessoa não precisa sair de carro, então ela acaba tendo menos exposição quando ela não sai do carro, né? Quem deve ir lá, prefeito? Quem estiver desconfiado, estiver com algum sintoma da possível doença? Ó, se você sentir alguns sintomas básicos do Covid-19, que é tosse, coriza, enfim, dor de cabeça e febre, né? Febre, um conjunto de fatores. Se você tem um desses, ainda não é necessário, mas se você tiver um conjunto de fatores, e aí tem o nosso aplicativo, né? É importante, Saúde Guarulhos, ali ele vai te dar um guia rápido. Você responde 4, 5 perguntinhas. Se ele falar, ó, provavelmente procure um centro de atendimento médico, aí você vai até esse centro de combate ao corona, né? Essa é uma das hipóteses. Ou dá uma lida na internet, se você tiver com a soma de fatores aí, de coisas que você pode ter para simbolizar o corona, aí você procura. Mas se não, evita. Se você não precisa, evita. Alta temperatura, termômetro, importante, né? As pessoas falam muito da pistolinha. Pistola é para quem está trabalhando e precisa fazer uma triagem rápida. Mas o termômetro serve muito. Você viu que variou muito a sua temperatura, normal do corpo humano, 36, 36,5, variou muito. Também aí você já fica ligado, começa a ficar ligado. Como a gente estava falando antes no bastidor aqui, muita gente é assintomática. Às vezes ela está com o vírus, mas ela não tem quase nenhum sintoma. Então é importante você tirar sua temperatura sempre, para que você também não seja uma pessoa que transmita, mesmo que você é assintomático, não tenha nada, mas às vezes você pode transmitir para algum idoso e aí o problema é maior. Prefeito, nós teremos leitos lá também para a população, porque a grande preocupação hoje é em relação a leitos e respiradores, né? Exato. Nós teremos 70 leitos lá, Pedro. A gente inaugura no meio da semana que vem os leitos, né? Inauguração, como eu disse, não gosto de falar o termo, mas a gente coloca à disposição da população no meio da semana, entre quarta e quinta-feira, acredito, para que, se preciso for, tanto os leitos de observação quanto leitos de mais alta complexidade, vamos ter sala vermelha para pessoas que, como qualquer hospital, lá é um hospital de campanha mesmo, é até um pouco mais evoluído que um hospital de campanha, porque a gente segue uma série de regras, né, que um hospital comum tem que ter. É lógico que não é construído com alvenaria, com fundação, que é o que demora. Então, é feito tudo modular, rápido, mas nós teremos lá também 10 leitos de alta complexidade, leitos de observação. No total, a gente chega a 71 leitos nesse início, mas lembrando que é modular. Se preciso for, a gente consegue construir rapidamente mais leitos, só que hoje, nesse momento, né, a gente acredita que esse ainda é o suficiente, só que nós temos alguns outros planos B também, como esse módulo que a gente pode construir no próprio anexo do nosso 3C GRU, né, o nosso Centro de Combate ao Corona, mas temos também, e já oferecemos ao Estado, a nossa UPA Paulista. A nossa UPA Paulista está pronta. A gente poderia inaugurar já segunda-feira, se nós quiséssemos, mas a gente não vai. Não é UPA Taboão, prefeito? UPA Paulista já existe faz tempo. Obrigado pela correção. Muita coisa na cabeça. Antigo PA Paraíso, UPA Taboão. PA Paraíso, que virou UPA Taboão. Nós poderíamos inaugurar já segunda-feira a UPA Taboão, porém, a gente colocou à disposição do Estado, né, já para algumas reuniões que nós tivemos com eles, videoconferência, já colocamos à disposição, e até através de documentação, para, se preciso for, a gente não sabe a gravidade, né? A gente torce para que isso passe o mais rápido possível, com as menores baixas possíveis.
Lembrando, a gente está no início da subida da famosa curva, né? A gente torce para que ela se estabilize, ela achate o mais rápido possível, mas então a gente já colocou à disposição a UPA Taboão, do Mas governo do estado. o governo do estado reagiu bem? Está disposto a assumir a UPA Taboão? Olha, vários prefeitos colocaram aí hospitais que estão prontos para inaugurar, ou UPAs, e nós fizemos a mesma coisa. Nós temos também o Hospital da Mulher, que para um hospital de campanha serviria rápido. Falta alguns acabamentos, obviamente, ali, mas já está praticamente tudo pronto. Então, colocar leitos, já tem as instalações, então colocar leito, respirador, seria uma tarefa de 2, 3 dias. Então, colocamos também essa possibilidade ao governo do estado, do Hospital da Mulher. Hoje nós temos aqui espaço para conseguir atender muita gente em Guarulhos, mas é óbvio que a gente tem que se preparar para o pior, mas sempre esperar o melhor, né? Agora, prefeito, lideradas pela Associação Comercial, algumas entidades querem a reabertura, a flexibilização, melhor dizendo, do comércio. O que o senhor pretende fazer? Olha, Pedro, por enquanto, o comércio de abastecimento está em pleno funcionamento, não fizemos nenhum tipo de interrompimento. Então nós temos aí tudo que é loja de comida, eu vou chamar de loja de comida porque é restaurante, padaria, então tudo que é estabelecimento de comida não teve não cessamos. Padaria teve sim e restaurante teve alguns salões interditados. não é interrupção de serviço ou em salão, em balcão. A pessoa aquele pegar e levar para casa, né? E também delivery. Então, o que nós fizemos foi isso. A gente apenas evitou aglomeração dentro dos estabelecimentos. Mas, por exemplo, postos de combustível não sofreram nenhum tipo de interrupção em abastecimento. Então, tudo que é supermercado, feira, tudo que é abastecimento, a gente mexeu. E as indústrias também, a gente pediu para que elas continuassem funcionando. É lógico que respeitando aí os grupos de risco, pessoas acima de 60 anos, pessoas que têm algum tipo de problema de saúde, que acarreta, por exemplo, em problemas respiratórios, que esse é o maior problema do Covid-19. Então, nós fizemos dessa forma. Flexibilização ainda não está nos nossos planos. Por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde recomenda que as pessoas fiquem em casa, isolamento social. A partir do momento que a Organização Mundial de Saúde e 1/3 da população mundial está em isolamento social e os países que estão dando mais certo no combate ao coronavírus estão fazendo um isolamento social, a Alemanha, por exemplo. Então, os países que estão funcionando e conseguindo combater com mais efetividade o coronavírus, eles estão fazendo esse isolamento social de uma maneira mais rígida. E é o que é preciso fazer. Agora, a gente acompanha no mundo alguns países já anunciando, os Estados Unidos, por exemplo, daqui 10, 15 dias vamos sair do isolamento social, vamos fazer o lockdown vertical, enfim. Mas eles já estão no epicentro, já estão no ápice da curva. Então é diferente, a gente está entrando bem depois. A Alemanha ainda não anunciou, mas outros países começaram a anunciar esse lockdown vertical, que faz sentido econômico, porém a gente tem que sempre escolher, né? A economia versus a vida nesse momento. A gente não pode deixar ninguém para trás, no meu ponto de vista, principalmente os idosos, aqueles que trabalharam muito por nós, né? Aqueles que construíram essa cidade, construíram esse país. Então a gente tem que ter respeito e tentar salvar o máximo de gente. Esse centro de combate ao corona que nós construímos, ele é basicamente para isso. Só que não adianta as pessoas não respeitarem isso, esse isolamento, e irem para a rua. Aí a gente vai ter muito mais gente contaminada, vai faltar leito em Guarulhos, no estado, no Brasil. Então a gente pede que as pessoas fiquem em casa. É natural que a gente vá avaliando dia a dia a evolução das coisas. Se o vírus aqui evoluir nos quadros mais positivos que a gente imagina, é natural que a gente vá fazendo a liberação do comércio por segmento, por fator. Porém, ainda é muito prematuro. Nós temos não. Por enquanto, Guarulhos continua com o isolamento social. Não tem como a gente liberar nesse momento, porque não sabemos do comportamento da viralização. Vou pedir uma parte ao prefeito de Guarulhos. Vamos agora falar com o repórter Guto Tavares. Bom dia, Guto. Bom dia, Pedro Notaro, colegas do estúdio. Bom dia especial aos ouvintes, telespectadores, público multimídia do Radar de Notícias.
Perdemos contato, produção? Pedro? Pode falar. Aumenta o meu retorno, produção. Bom, eu trago aqui, Pedro, na edição de hoje do Radar de Notícias, duas informações tratando de dois assuntos. Primeiro, sobre a escassez de gás. Ao longo desta quinta-feira, muitas pessoas entrando em contato com a reportagem reclamando da escassez e do alto preço. Realmente, em vários pontos da cidade, do Pimentas ao Recreio São Jorge, do Jardim Paraíso à Ponte Grande, na Vila Augusta, o gás está faltando. No trajeto entre Taboão e Centro de Guarulhos, de onde eu falo nesse momento, aqui no Marco Zero, na matriz da cidade de Guarulhos, passei por 4, 5 depósitos de gás e nenhum deles tem gás para vender. E ontem ainda chegou a informação de que onde tem gás, por exemplo, na Vila Augusta, o botijão, que na média custa entre R$ 65 e R$ 70, estava vendendo por R$ 150. Conversei com o Marcos Cleiton, ele que é vendedor autônomo de gás, e desde domingo ele não recebe o produto. Segundo ele, está faltando funcionário nas engarrafadoras e o produto não tem chego aqui nos grandes centros. Ok, Guto Tavares, obrigado. A ligação não está das melhores, mas deu para entender, né? Volta para mim, produção. Volta para mim para o estúdio aqui. Prefeito, como é que o senhor observa essa problemática e a falta de botijões de gás? Olha, o serviço de abastecimento, gás é um abastecimento, não sofreu nenhuma interrupção aqui em Guarulhos, continua em pleno funcionamento, mas infelizmente, se há algum problema em abastecimento, a própria cadeia está sofrendo, né? A cadeia nacional em abastecimento de gás. A gente pede para que os consumidores alertem o PROCON sobre o abuso de preços. Exato. Então, nós fizemos já algumas ações PROCON e Guarda Civil quanto ao abuso do poder de cobrança, né, de cada estabelecimento. Então, farmácia, supermercados, a gente atuou, na verdade, notificamos todos aqueles que tiveram pelo menos uma reclamação, notificamos e dissemos, e se eles reiterarem nesses preços abusivos, a gente vai multar. Então, eu peço depois que o Guto passe para nós esse local onde dobraram-se os preços, para que a gente mande uma fiscalização do PROCON, porque não é justo, né? As pessoas não podem pagar o preço de um desabastecimento numa pandemia. Então, o preço tem que ser praticado da melhor forma. Lembrando que, importante esclarecer isso, Pedro, é natural que numa pandemia a gente tenha alguns problemas econômicos e é o que nós estamos tendo. Não tem como não ter. É utopia achar que não vai ter. Agora, por exemplo, farmácia e mercado, que é o que eu estava falando aqui. Se ele compra esse álcool gel por R$10 e tem a sua margem, vai de 30%, 20%, não sei qual é a margem do setor, mas... Então ele vai vender a R$12. Agora, se de 10 passou para 18 e a margem continua a mesma, porque o produtor aumentou, então não tem como penalizar uma farmácia, um mercado por causa disso. Então, se ele comprou a 15 e está vendendo a 18, a margem dele praticamente está a mesma. Antes era 10, que é o preço final, agora está 18. Então, o que o PROCON faz? Ele analisa a nota de entrada e nota de saída. Se a margem está abusiva, aí eles atuam. Então, é importante se dizer isso, porque os supermercadistas, a farmácia também não tem culpa se o preço aumentou muito no produtor. Mas agora no gás é perceptível que estão explorando, né? O telefone do PROCON é 151. Exatamente. Né? Então eu gostaria que o senhor reforçasse as equipes do PROCON, realmente, porque a população reclama não só do gás, o gás é essencial, mas também de preços abusivos em supermercado. Então é momento do PROCON ser reforçado. Né? Eles estão fazendo, como eu disse, alguns lugares já foram autuados, outros não foram porque... Realmente, nota de entrada e nota de saída, Entendi. A margem continuava a mesma, né? O preço ficou muito mais alto por causa da produção, lá atrás, no início da cadeia. Então, não tem como você penalizar alguém que só está repassando o aumento da produção lá atrás, da indústria. Então, esse é o problema. Prefeito, o que o senhor achou do pronunciamento do presidente Bolsonaro? São vários. O do isolamento vertical. Para voltar à economia. Então, como eu disse, é muito prematuro, né? Eu escolho a vida, sempre é o que eu falo, pacto pela vida. Nós não estamos ainda em momento, na minha visão, de fazer esse isolamento vertical, lockdown vertical. Não estamos. Nós estamos no início da subida da curva, infelizmente. Né? Já queríamos ter passado por tudo isso. Ninguém queria ter uma pandemia. Mas eu acho prematuro. O que a gente mais quer, os municípios estão sofrendo, os estados, a União e principalmente as pessoas, com a possibilidade que ainda não virou uma crise econômica, mas vai virar.
A gente está no 5º, 6º dia de isolamento social. Ainda não virou uma crise econômica, mas já tem muita gente sofrendo. Porque no Brasil, diferente de outros países, por isso que é mais fácil fazer esse isolamento total em outros países. Porque as pessoas, como a Alemanha e Estados Unidos, elas acabam tendo uma reserva. No Brasil, infelizmente, por todas as circunstâncias que não dá tempo da gente explicar aqui, mas as pessoas acabam não tendo reserva pela vida um pouco mais difícil aqui. Então, é mais difícil fazer o isolamento total. Então, só que a gente tem que entender que isso é preciso neste momento. Queremos o quanto antes liberar para que a gente volte à vida normal. O que nós mais queremos. A gente vai ter problemas para pagar as contas do município. É inegável. Porque o ISS é sobre o quê? É sobre a venda, sobre tudo que você fatura, sobre faturamento. Se você faturou menos, você paga menos ISS, é natural. IPTU, as pessoas, apesar de estar congelado, as pessoas vão ter problema de pagar IPTU. É natural, como vão ter problema de pagar aluguel. Então, é um efeito catastrófico na economia, isso é inegável. Estão perguntando aqui na live se o senhor pretende dar alguma anistia ou carência em relação ao ISS e IPTU. O ISS, como eu disse, ele é sobre faturamento. Então, se você faturou menos, é natural que você vai pagar muito menos ISS. Isso é natural, esse deságio na cobrança do ISS, sobre a cadeia produtiva, sobre a venda. IPTU, a gente já fez todas as renúncias que poderíamos fazer, porque a gente congelou desde 2017. Então, não há mais renúncia da maneira legal, a gente não pode fazer mais nenhum tipo de renúncia no IPTU. Então, nós estamos estudando algumas taxas, não posso aqui afirmar que vai dar certo, mas... O senhor não pode prorrogar o vencimento? Então, nós estamos estudando juridicamente se isso é possível. Tanto a Fazenda quanto a Justiça está, no caso do IPTU, estudando se é possível prorrogar. Por exemplo, só que se a gente puder prorrogar, se puder, a gente tem que prorrogar durante o ano vigente. Então, a gente não pode transferir para outro ano numa consulta rasa, mas a gente não sabe nem se isso é possível. Ou seja, se a pessoa não pagar abril e maio, vamos supor, da parcela do IPTU, ela teria que, nos próximos 7 meses do ano, 6, 7 meses do ano, ela teria que pagar esses 2 meses que ficaram para trás num outro carnê corrigido. Não poderia virar o ano. Isso é o que nós estamos estudando. Não sei se é factível juridicamente. É lógico que nós temos um mundo jurídico também totalmente diferente. Quando a gente decreta, por exemplo, algum tipo de caos, que é o que a gente decretou aqui em Guarulhos, as coisas mudam, né? O próprio governo do estado também já decretou. Então, a gente está avaliando, a gente está aprendendo com essa crise. Nunca ninguém passou por um tipo de crise nesse sentido e afeta tudo. A vida das pessoas em primeiro lugar, mas o que a gente puder facilitar para auxiliar as pessoas, a gente vai facilitar. Só que a gente não pode cometer nenhum problema jurídico, né, para a cidade. Prefeito, o senhor já evidenciou que a arrecadação vai cair. É inevitável, né? A nossa previsão é que caia 1,5%. É otimista, né? Não é otimista. O PIB do Brasil vai decrescer 1,5%, o do Estado vai decrescer 1,5%. Então é um efeito cascata. Nossa arrecadação, fatalmente, só pela crise virológica. A gente já teve uma deflação no início do ano, já sem outros motivos externos, simplesmente porque a economia ainda não retomou. Então, soma-se a mais 1,5% dentro da nossa previsão, que não é uma previsão pessimista, é uma previsão razoável dentro do que o governo federal e estadual está fazendo. E o que o senhor tem a dizer aos servidores municipais? Eles estavam em campanha salarial, né? E eu acho que o senhor terá muita dificuldade em atender qualquer reivindicação salarial. Olha, neste momento é impossível. A gente torce para que essa pandemia acabe o mais rápido possível, que a gente passe por ela o mais rápido possível, para que a gente consiga voltar à nossa vida normal. Se ela demorar um pouquinho mais, fatalmente é impossível de ter algum tipo de reajuste. Isso como eu disse, achar que não vai afetar a economia é utopia de qualquer um. Achar que a gente passa por isso sem problemas econômicos é utopia. Pode ser que uma ou outra pessoa não tenha porque tem reserva, mas o grosso
de toda a cadeia das pessoas é que vai ter um problema econômico e que isso a gente vai conseguir se desvencilhar no futuro, mas vidas não voltam atrás, a gente não consegue trazer vidas de volta. Ou a gente se prepara agora e salva o máximo de pessoas que a gente conseguir, ou a gente não volta. Eu vejo alguns especialistas falando isso, que defendem esse isolamento de uma forma mais dura para que a gente passe o mais rápido possível por essa crise do corona. Mas eu te faço uma pergunta, e é uma provocação que eu faço a qualquer um, que todos têm que pensar nisso. Quem da sua família pode morrer para a gente recuperar a economia? Ninguém. Então você não quer deixar ninguém para trás. Então é isso. Se tiver que ser alguém, que seja eu. Então, você faz o sacrifício. E é o que nós temos. Quem está na linha de frente tem que fazer esse sacrifício. Muitas vezes as pessoas podem não entender. Pô, mas ele está sacrificando a economia, prefeito X, prefeito Y, governador A, governador B, está sacrificando a economia. A gente está numa batalha, está numa guerra. Economia versus vida. Eu escolho a vida. Agora, o Congresso já fala em reduzir salários de servidores. O senhor pensa nisso também? Olha, a gente não quer chegar nesse extremo, mas, de novo, são escolhas. A gente não previa nada disso. Ninguém no mundo consegue prever uma pandemia. Se você tem isso, a gente tem que tomar sempre decisões na nossa vida. Se você tem aqui, em uma mão, demitir em massa muitas pessoas, ou decrescer, diminuir o salário de todos E manter, né? e manter todo mundo trabalhando, o que você vai... Você tem que tomar uma decisão. Todas são duras, todos são remédios amargos, mas é melhor você decrescer o salário de todos e todos continuarem empregados do que você demitir 15%, 20% da sua massa salarial, da sua folha, das pessoas. Então, a gente vai... É o que eu disse, Pedro. Todo mundo está aprendendo muito. O jornalismo está aprendendo a cobrir o coronavírus, uma pandemia. Né? E eu digo por detalhes. Né? Eu vejo grandes emissoras, microfone. Pô, toda hora eles passam um produto ali e passa. E depois... Tudo é muito novo para todo mundo. Então, as indústrias estão aprendendo como que ela faz o isolamento das pessoas que estão acima de 60 anos, enfim. Então está todo mundo aprendendo e todo dia é uma novidade. Então é o que eu disse, nós somos feitos de escolhas e num momento de crise, num momento de guerra, você não faz a escolha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, não. Isso aqui é menos ruim, isso aqui é péssimo. Então você vai ficar com menos ruim, infelizmente. Prefeito, eu quero voltar ao UPA Tabuão, antigo PA Paraíso. Se o governo do estado não assumir, o que o senhor pretende fazer? Olha, nós vamos aguardar, de fato, a resposta do governo do estado. Vocês viram, a gente está uns 7, 8 dias pedindo ao governo federal que tomassem providências no aeroporto para fazer uma triagem de verdade, porque não existia uma triagem, né? De fato não existia. Eu não estou todo dia no aeroporto para saber se estava tendo uma mini triagem ou não, mas relatos de pessoas que chegaram 2, 3, 4, 5 dias atrás, de países que estão no ápice da contaminação do corona, como China, como Espanha, como Inglaterra, me reportaram, pessoas próximas que eu tenho contato. E reportagens constataram realmente que não há barreira sanitária nenhuma. Não, sem dúvida. Mas eu tenho relatos de pessoas próximas dos últimos dias desses países. E não tem nenhum tipo de triagem, de barreira, não existia. A gente veio reiteradamente pedindo ao governo federal, pedir até ajuda do Exército da Aeronáutica para fazer essa triagem. Aí o Rony, que é secretário nacional da Aviação Civil, começou a me ligar faz uns 3 dias, falou, prefeito, você tem razão, a gente vai ver como... Você tem gente para ajudar? Eu falei, eu sofri várias perdas no front de trabalho, porque são pessoas acima de 60 anos, que estão ali nas áreas de risco, nas zonas de risco. Então a gente mal tem para nós, não tenho como te ajudar. Ele, o governo federal também está com esse problema. Aí ele me liga ontem, falou, conseguimos resolver, contratamos uma empresa específica para fazer essa barreira sanitária. Então eles resolveram, né? Até pedir ao governo do estado se tinha gente para ajudar, mas eles também não tinham. Está todo mundo sofrendo, né? Com esse problema. Então eles contrataram, assim como nós contratamos emergencialmente médicos, enfermeiros, pessoal para ficar no nosso hospital de campanha, eles também contrataram. Então, as respostas numa crise tem que ser rápida. E 5, 6, 7 dias demora muito, é uma eternidade numa crise, numa guerra. Mas respondendo objetivamente, nós estamos esperando uma resposta oficial do governo do estado e a gente entende também
que não dá para eles responderem de maneira rápida, porque a gente não sabe como... De novo, desde o início da nossa conversa eu falo, a gente não sabe como vai se comportar de fato no Brasil. Os números não estão bons. Inicialmente não estão bons. Estão semelhantes ao da Itália. É lógico que muda totalmente. Itália é Itália, Brasil é Brasil, quantidade de habitantes, população mais idosa, só que lá eles não têm tanta população de baixa renda como nós temos. Então, tudo muda. A densidade. O bioma, a densidade, tudo muda. Mas, pelo que os especialistas falam, no Brasil não está se comportando melhor do que em outros lugares, infelizmente. Então, a gente tem que ir analisando no dia a dia. A gente espera uma resposta do governo do Estado. Se o governo do Estado disser que não interessa, que não vai utilizar de forma alguma, e a gente entende o tempo do Estado também, mas se ele disser isso, aí a gente pode até deixar reservado para que, se preciso for, a gente coloque mais macas lá, se a gente tiver recurso para isso, e vamos ter que inventar recurso, não tem jeito, transferir recurso de um lado para o outro, parar serviços que não são tão essenciais como a proteção da vida, a gente já está pensando nisso. Prefeito, eu tenho uma pergunta aqui da oposição. A presidente do PT, a vereadora Genilda Bernardes, a Genilda gostaria de saber qual a empresa que vai administrar lá o Centro de Combate ao Coronavírus. Olha, tem o nome da camiseta do pessoal, eu não lembro, eu não lembro, eu me comprometo de verdade, eu não lembro mesmo. Sim. O senhor me passa depois? Eu estou preocupado em salvar vidas, eu não sei, e é emergencial, quem chega com o projeto pronto, por exemplo, o Pacaembu, Sim. Vai demorar, eles estão com problemas nas montagens lá. Por quê? Porque poucas empresas fazem isso no mercado. Mas eu me comprometo, eu não lembro. Mas é só passar lá, quem passar lá na frente vai ver, tem furgões nome da empresa. De verdade eu não lembro, é azul e laranja, mas eu lhe passo. Ok. Agora, prefeito, o senhor chegou a pensar em usar o estádio do Flamengo ou não? Então, o nosso maior problema, por que nós escolhemos lá? Porque nós estamos perto das grandes rodovias, estamos perto do aeroporto para dar suporte ao aeroporto também. Não podemos ser egoístas nesse momento, né? Se o aeroporto precisar, seja para um estrangeiro que esteja mal, a gente tem que salvar a vida. Vida é vida em qualquer lugar do mundo. Então, estamos perto do Hospital Geral. A localização, como eu disse, a georreferência é muito boa para que, se preciso for ir para outro hospital, fazer a remoção ambulatorial. Então, ali era o lugar... A logística. Era o lugar... o melhor lugar que nós tínhamos. Não tem lugar perfeito para isso. O lugar perfeito era não precisar de nada, né? E não passar por isso. Mas era o melhor lugar que a gente poderia ter para instalar. Porque é amplo, mais de 5.000 metros. A gente consegue ir fazendo modular, crescendo. Então, o estádio, além de ter que rasgar o estádio inteiro por baixo para fazer ligação de água, esgoto, lá a gente rasgou, fez uma série de coisas para conseguir ligar esgoto, ligar água. Por isso que aquele local era o mais prático para tudo, né? Então, por isso que a gente escolheu lá. Uma pergunta, tomara, poderá ficar, será temporário ou poderá ficar para sempre atendendo à saúde de Guarulhos? Não, Pedro, não tem como um hospital de campanha ser... a longo prazo? Não tem como ele perdurar, porque a estrutura, ela acaba se deteriorando, são lona, é alumínio, enfim, então não tem como. Aquilo é pensado para 4 meses, né? E a gente quer usar aquilo um mês. Se Deus permitir, a gente vai usar um mês, 20 dias. A gente não quer... Quanto antes eu me livrar daquele negócio, sinal que a pandemia passou por Guarulhos, passou pelo Brasil. Okay. Em cima do horário, eu agradeço a presença do prefeito de Guarulhos, prefeito Guti, dando satisfação à população. Obrigado, prefeito. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Eu peço mais uma vez às pessoas que respeitem esse isolamento social. Você pode salvar vidas. Você jovem, às vezes uma balada, um rolezinho lá, não sei lá, pode determinar a vida de alguém que você ama. Um abraço, você vai para uma balada, no dia seguinte dá um abraço no seu avô, no seu pai, você pode estar sentenciando ele a problemas crônicos de saúde, no mínimo. Então, é isso que eu peço, vamos respeitar esse isolamento, a gente torce para passar por isso mais rápido. Dia a dia a gente vai avaliando, né? E se preciso for, flexibilizar, se tiver como flexibilizar alguma coisa, é o que a gente mais quer, fazer com que as pessoas voltem ao trabalho. Mas, de novo, repetindo, nosso Pacto pela Vida, a gente encontra uma batalha de guerra. E nessa guerra, economia versus vida, qualquer governante
responsável tem que escolher a vida e é o que eu escolho. A produção me informa que a empresa é a Plan Saúde. A sua produção, acho que a sua assessoria nos passou aqui, Obrigado, gente. De verdade, não lembrava o nome. Respondido, então, para a vereadora Genilda Bernardes, que é a presidente do PT. Obrigado, prefeito. Até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigado. 7h58, ponto final na edição de hoje. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana. Fique em casa, não saia de casa, ok? Até terça-feira, se Deus quiser. Até lá.